Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos com as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 11. As Escrituras Sagradas dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Queremos ouvir o primeiro hino desta manhã. Nas estrelas vejo a sua mão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que Tu és bondoso e generoso para conosco. Estivemos em toda a nossa vida, quando olhamos dia após dia para o alimento que nós recebemos de Tuas mãos, pois Tu criaste esta terra e a deste de presente para nós termos o nosso sustento enquanto aqui vivermos. E quando partimos desta vida aqui na terra, Tu nos estendes a mão e não nos deixas para a perdição eterna. Pelo contrário, Tu nos salvas por Jesus Cristo. Obrigado que Tu enviaste Teu Filho para pagar por nossos pecados na cruz e nos oferecer a Tua salvação. Que tenhamos fé de que Ele fez o suficiente para nos perdoar e salvar. Abençoa a nossa vida, dia após dia, até a eternidade. Em nome de Cristo. Amém. Gostaria de convidar para ouvirmos o próximo hino: Não temas, pois que eu te remi.
temas, pois que eu te remi. Não temas, pois que eu te remi. Agora tu és meu. Quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, aceitação terá. Se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, não há condenação. O seu amor não mudará, o seu amor não mudará, o seu amor não mudará, descanso nele há. Se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, feliz minha alma está. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, se erguem com vigor. E quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, terá no céu a paz. Jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, e nada temerei. Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, tão grande é teu amor. E queremos ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de Romanos capítulo 8, os versos 1 a 11. O apóstolo Paulo ali escreve: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês.
Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Estas as palavras de Deus para a nossa vida, e felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, o texto de Romanos 8 que acabamos de ler começa com uma afirmação que traz alegria, esperança e tranquilidade para todos nós. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus. Paulo, nestas palavras, reafirma o que Jesus já havia afirmado em João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será julgado, mas passou da morte para a vida. Estas afirmações trazem para nós um alívio de preocupação, uma tranquilidade para viver e, como consequência, a alegria de viver, porque eu sou um cristão. Não há julgamento, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aqui nós precisamos então nos perguntar o que significa estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, em primeiro lugar, significa estar livre da condenação da lei divina. A lei de Deus nos mostra a sua vontade. E no pensamento judaico da época de Jesus, cumprir a lei é o meio de alcançar e adquirir a salvação. No entanto, ao vermos a lei de Deus, constatamos que não conseguimos cumpri-la, e ao não cumprir o que Deus quer, somos automaticamente condenados. Como então ser salvo? Paulo responde dizendo estar em Cristo Jesus, crer nele. E Jesus diz, crer que eu fiz o suficiente por você para salvá-lo através da cruz, onde eu te perdoei o teu falhar. Segundo lugar, estar em Cristo Jesus significa deixar-se orientar pelo Espírito de Deus e não deixar-me orientar pela minha natureza humana pecadora. Usando uma frase do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E quem é esta nova pessoa? É aquela que crê e que se deixa orientar pelo Espírito de Deus. Em terceiro lugar, nesse texto de Romanos 8, é preciso deixar claro que a natureza humana pecadora não se refere somente aos instintos carnais ligados a uma sexualidade vivida na promiscuidade. Natureza humana é tudo que se faz na vida aqui na terra que está em oposição a Deus, que está contra o que Deus quer de nós. Por isso, também o termo espírito não significa apenas pensamentos nobres em oposição às paixões humanas, ou algo que designa desligamento daquilo que ocorre com o nosso corpo e conosco dia a dia aqui na terra.
Espírito é o poder de Deus que orienta toda a maneira de ser da pessoa, toda a minha maneira de ser. O texto deixa clara esta oposição quando diz no versículo 6: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Portanto, cada um de nós deve viver guiado pelo Espírito de Deus, fazendo sempre o que Deus quer. Em quinto lugar, você pode dizer a mim: pastor, eu muitas vezes quero fazer o bem, mas eu não consigo, e muitas vezes faço também o mal, mesmo sem querer. Ou seja, você não consegue cumprir a lei de Deus. Esta preocupação não é algo novo e exclusivo dos nossos tempos. Já o apóstolo Paulo via esta realidade na sua vida e faz a seguinte afirmação em Romanos capítulo 7, versículo 19: porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E acrescentamos as palavras do apóstolo Paulo, as palavras de Martim Lutero. Ele diz: o pecado original está em nós como a barba. Barbeamo-nos hoje, parecemos apresentáveis, nosso rosto está limpo, e amanhã a nossa barba cresce de novo e não para de crescer enquanto permanecemos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extirpado, tirado de nós. Ele brotará em nós enquanto vivermos, assim como a barba em nosso rosto cresce. E por isso Martim Lutero diz ainda uma outra frase: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Por isso, a fé é um processo diário. A cada amanhecer eu preciso me barbear, a cada amanhecer eu preciso afogar a minha natureza humana pecadora, a cada amanhecer eu preciso renovar o meu compromisso com Deus. Em sexto lugar, por isso Deus nos deu Jesus Cristo, por conhecer cada um de nós e saber que temos esta natureza humana pecadora, por saber que somos seres humanos pecadores, que não conseguem cumprir a lei de Deus. Deus nos deu Jesus Cristo. E por isso Paulo escreve que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como seres humanos, nós vivemos neste paradoxo. Somos justos e pecadores ao mesmo tempo, nos diz o reformador Martim Lutero. Pecadores por não conseguirmos cumprir totalmente a lei e a vontade de Deus. Justos por sermos perdoados e salvos por Jesus Cristo, apesar de falharmos no seguimento à lei divina. E ainda, em sétimo lugar, um outro aspecto a ser considerado é que nós, através da palavra de Deus, temos consciência. Nós sabemos desta nossa inclinação humana ao pecado. E o nosso ser cristão consiste em, dia após dia, em primeiro lugar, controlar essa nossa inclinação pecaminosa, resistir à nossa natureza humana pecadora e, em segundo lugar, como disse há pouco, renovar nosso compromisso de fé, deixando-nos guiar pelo Espírito de Deus. Em
Oitavo lugar, o que jamais podemos fazer é fazer o mal e agir segundo a nossa natureza humana pecadora de forma proposital, pois isto traria para nós a condenação. Isso está escrito de forma clara em Hebreus capítulo 11, versículo 26. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, ou seja, depois de conhecermos Jesus Cristo e a palavra de Deus, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. E assim então que possamos viver como cristãos, sabedores de que a nossa natureza humana pecadora quer nos afastar de Deus e que devemos procurar controlar essa nossa tendência pecadora. E, em segundo lugar, pedindo perdão com sinceridade no coração quando eu cometo erros, mesmo quando eu não quero. Terceiro, renovando a cada manhã nosso compromisso com Deus, orando e dizendo: eu sou um cristão batizado. Ajuda-me, Deus, com o teu Santo Espírito a viver de acordo com a tua vontade no dia de hoje. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz o convite, ele espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo. Nicodemos de noite Jesus procurou, com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e dor chorou, compreendendo a linguagem do coração. Discípulos todos, qual Pedro e André, homens falhos, qual tu e eu, recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás, rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. Oremos ao nosso Deus. Eu peço que você incline a sua cabeça em respeito a Deus. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estas palavras do apóstolo Paulo que vêm ao nosso coração e que nos fazem ver a nossa realidade em relação a Ti. Uma realidade onde que o pecado nos domina, onde que nós não conseguimos seguir totalmente as tuas orientações divinas para a nossa vida. E isto nós vemos dia após dia em nossa vida. Temos tantos desentendimentos entre nós, em nossa família, no nosso local de trabalho, em nossa sociedade, e assim vivemos afundados no pecado.
mas tu tivestes misericórdia de nós, seres humanos, e nos enviaste teu Filho Jesus para nos perdoar, para pagar por nossos pecados na cruz. Assim vemos o quanto tu nos amas, que possamos ter fé firme de que Cristo fez o suficiente por todos nós para nos salvar, e que em gratidão busquemos seguir a ti nos caminhos pelos quais andamos nesta vida aqui na terra. Quando nós erramos, que saibamos reconhecer a nossa culpa, pedir perdão e recomeçar. E nós queremos pedir que teu Espírito esteja sempre em nosso coração, para nos ajudar nesta luta diária contra o nosso pecado, contra aquilo que quer nos afastar de ti e nos ajudar a permanecer no bom caminho. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje. Meu Deus, como és grande! À noite, ao ver o céu, a lua e as estrelas, eu penso que criaste o mundo por amor. Pergunto: quem sou eu para Deus me amar assim? Fizeste livre para amar e ser feliz, e me deste o poder de te chamar de Pai. Que mais poderei ser que ser filho de Deus? Eu amo a beleza de tudo que criaste, os pássaros do céu, os peixes e o mar, a vida, a natureza e todos meus irmãos.